Oi, gente. Vou tentar gravar aqui para vocês um pouquinho sobre o estudo da crase. Isso porque eu tenho percebido que muitos alunos não têm participado do Meet e quando a gente grava, me parece que dá uma agilidade também no processo de ensino. Então, crase, eu já disse para vocês, né, que é um caso de termo regente e termo regido, ou seja, é um processo sintático, como você pode observar aqui. Já escrevi algumas palavras para que você possa compreender melhor. E sendo um processo sintático, nós temos que analisar os termos, né? O que seria crase, então? É quando eu tenho a presença de uma preposição a mais um artigo a. Então, eu tenho essa preposição a quando ela é solicitada por um termo que aparece anteriormente, que é um termo regente. E o termo que vem depois, ele também está solicitando um artigo, como acontece com muitos substantivos. E na língua portuguesa, nós não temos a sequência do a, né? Para isso, o que nós fazemos? Nós fazemos uma junção, nós colocamos esses dois termos aqui juntamente. E para ter o indicativo que esse processo ocorreu, eu coloco o meu acento grave aqui. Então, isso é um A. Nós temos que lembrar também que a crase, ela vai aparecer sempre diante de termos femininos. Eu vou ter aqui um termo regente, que pode ser um nome ou pode ser um verbo. E o termo regido aqui vai ser uma palavra feminina. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Olha só, obedecemos. Eu posso colocar, nós obedecemos a quem? Olha a pergunta. A pergunta já vem com a presença de uma preposição. Obedecemos aos reis. Quando eu coloco obedecemos aos reis, o que acontece aqui? Isso aqui é a preposição a e esse aqui é o artigo que acompanha a palavra reis, os reis, aos reis. Então, tem uma regrinha que geralmente cai muito bem, que é você colocar o ao. Se couber o ao, vai caber também a crase diante de uma palavra feminina. Obedecemos às rainhas. Percebem aí? Então, nós temos essa situação em que, se cabe ao, cabe o a craseado, tanto no singular quanto no plural, ok? Olha só outra aqui, ó. Irei ao, por exemplo, irei ao shopping. Né? Irei ao shopping. Olha aqui, é o a de preposição e o que acompanha a palavra shopping de artigo. Então, da mesma forma, se eu colocar uma palavra no feminino aqui, ó, irei, vai precisar da preposição a e do artigo a aqui, que vai gerar o quê? Uma crase, não é isso? Então, irei a, por exemplo, praça. Isso quer dizer o quê? Se eu fizer uma decomposição, aqui eu tenho a preposição a e aqui eu tenho o artigo a. Ok? Então, continuando, não sei se vai dar porque eu estou aqui com a máquina de lavar roupa ligada. Aqui em casa é um festival de barulhos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, conheço. Só para vocês perceberem que existe essa relação do termo regente e o termo regido. Eu tenho conheço. Quem conhece, conhece algo, alguma coisa ou alguém. Não exige aqui na pergunta o a, como por exemplo, irei a algum lugar, a algum. Obedecemos a alguém. Conheço algum, algo ou alguém. Então, esse verbo conhecer é um verbo transitivo direto.
E toda resposta que eu tiver aqui, ó, conheço seu. Então, seguindo as regras que foram dadas até agora, aplicando a esse exemplo, nós temos: cheguei à escola. Então, eu coloco no masculino, uma palavra masculina, colégio aqui, né? Cheguei ao colégio. Como deu para aplicar cheguei ao colégio, pelo que foi dito até agora, para uma palavra feminina como escola, cheguei à escola. Isso quer dizer que quem chega a algum lugar, né? Então, tem a preposição a e o artigo a aqui. Então, o que nós temos que saber, né? Que, primeiramente, a crase é uma preposição feminina, que eu tenho aqui a presença da preposição mais o artigo, que elas estão aqui justapostas, elas estão juntas, né? E que, em caso masculino, em oposição a essa situação, eu tenho ao. Tendo esse entendimento, fica fácil. Eu sei que a craseado vai vir diante de palavras femininas e diante de palavras masculinas ao. Outra situação é saber que há um termo regente, então eu tenho que sempre estar de olho no termo anterior à crase e no termo posterior, que é o termo regido, correto? Eu tenho aqui outro exemplo, né? Pedro voltou à cidade natal. Aplicando a regra, né? Como é que ficaria? Pedro voltou ao país natal. Então, se aqui eu tenho ao, logicamente aqui isso aqui não pode ser só um artigo, né? Eu tenho que ter a presença quem volta de algum lugar. Então, na minha pergunta já tem um de que indica a presença da preposição. Então, logicamente, aqui vai ter a presença da preposição. Outra situação, as provas foram apresentadas à juíza. Para que eu tenha essa noção, se há crase ou não, as provas foram apresentadas ao juiz. Se cabe masculino, no feminino eu tenho aqui a crase, ok? Continuando aqui. Mais alguns exemplos que eu já tinha colocado aqui para vocês compreenderem. Foi a França. Eu quero saber se foi a França, tem a presença da preposição. E eu não quero utilizar aqui o ao. Eu poderia colocar o ao, né? Mas nessa situação, existe outra regrinha, que é o quê? Quando eu utilizo o para, que para é uma preposição, e eu tenho essa preposição, e eu tenho aqui a presença do artigo acompanhando a França aqui, foi para a França. Quando é possível que eu diga dessa forma, utilizando essa preposição para aqui, então, nessa situação, quando eu tiro o para, eu devo substituir por uma outra preposição. Substituindo por outra preposição, seria o acraseado, foi a França. Isso quer dizer o quê? Que eu mantenho a preposição aqui a e mantenho aqui o artigo a, que está visível quando eu utilizo outro tipo de preposição, como para. Olha só como a situação muda. No caso, por exemplo, fui a São Paulo. São Paulo, quando eu utilizo o para, fui para São Paulo. Percebem que eu não
coloco o a aqui, não coloco o artigo acompanhando a palavra São Paulo, não é fui para a São Paulo, fui para o São Paulo, simplesmente fui para São Paulo. Então, aqui pede apenas uma preposição, não me pede artigo essa palavra. Ela não solicita a presença de um artigo. Sendo assim, quando eu utilizo, ao invés de para, mas utilizo a outra preposição como a, então, nesse caso, não tem crase. Fui a São Paulo. Esse a aqui é uma preposição, assim como aqui eu tenho preposição. Eu não tenho artigo, assim como aqui eu não tenho artigo, certo? É outra situação para se analisar. Outro exemplo aqui, para vocês entenderem essa questão do artigo, né? A crase é um caso de preposição com artigo. Retornou à Argentina. Quando eu digo retornou à Argentina, olha só, eu quero saber se tem crase nessa situação aqui. Então, eu posso colocar o da. Voltou, como é que eu digo? Da Argentina. Se cabe voltou da Argentina, o que é da aqui, né? Da é o de mais o a. Ou seja, o da é a preposição de mais o artigo a. Então, essa palavra aqui, ela solicita a presença de um artigo. Se eu tenho da, então, retornou à Argentina, logicamente eu vou ter que continuar com uma preposição e com um artigo. Sendo assim, esse a, ele tem crase. Retornou à Argentina é craseado. Por quê? Por causa da presença do da, quando você faz essa técnica aí de substituir por outra preposição, e nessa preposição você percebe que há um a aqui juntamente com ela. Olha só, para vocês verem. Retornou a Roma. Eu quero saber Roma, né? É uma palavra feminina. E como é que fica voltou? Veja como é diferente de voltou da Argentina. Você não fala voltou da Roma, você fala voltou de Roma. Então, quando você diz voltou de Roma, você tem esse nome aqui sem requisição de artigo. Não tem artigo, não tem de mais a aqui. Só tem o de que é preposição. Se só tem o de que é preposição, então retornou a Roma, não tem crase. Por quê? Porque isso aqui é apenas uma preposição, assim como aqui eu tenho apenas a preposição. Tranquilo? Então, são essas situações de crase. E nós temos mais outra situação aqui. Só um minutinho. Nós temos também, né, outras regras que precisam ser compreendidas, que são as locuções adverbiais femininas. Algumas locuções adverbiais femininas, elas vêm mesmo com o a craseado, e são essas aqui que eu elenquei e que você precisa, no caso não tem como, né? Você tem que saber que são elas. Não tem como eu explicar de uma maneira sintática como é que ela ocorre. Então, quais são essas palavras, né? Essas locuções adverbiais femininas que representam modo, que representa lugar, que representa tempo. Olha só, saiu às pressas, à direita de, à tarde, à esquerda, à força de, à moda de, à proporção de, à custa de, à noite, à espera de, à medida que, à risca, à maneira de. No geral, são essas, mas lógico que tem outras, né? Nós podemos fazer muitas construções de locuções adverbiais, e sendo elas femininas, elas virão sim com a crase. E aqui nós temos também um caso especial para analisar, que é a moda de, a maneira. O que acontece? Quando você
fala, por exemplo, bife à milanesa, por que que existe você tem que colocar uma crase? Porque quando eu falo bife à milanesa, é bife à moda de Milão. Ó, bife à moda de Milão. E como a moda é uma palavra feminina que pede crase, da mesma maneira, bife à milanesa pede também a crase. Então, quer dizer que é o quê? Que é um bife feito à moda de Milão. É igual, por exemplo, bife à portuguesa. Vamos falar bife à portuguesa, vamos falar pizza à portuguesa. Então, pizza portuguesa tem também aqui a presença da crase, né? Por quê? Porque está feito à moda de Portugal. E aí tem um clássico, né? Que eles sempre lembram, que é, por exemplo, bife a cavalo. Ó, vou colocar aqui o bife a cavalo. No caso de bife a cavalo, não tem crase. Por quê? Porque cavalo não faz moda, correto? Então, eu tenho bife à milanesa, porque é moda de Milão, ao modo de Milão. E aqui eu tenho bife a cavalo, que não tem crase. Eu estou mostrando esse caso aqui, porque geralmente em concurso cai isso, né? E aqui você percebe que não tem. Porque cavalo não faz moda. Até já tinha escrito aqui. Depois nós temos aqui também a maneira, né? Poesia Camões. Também tem crase, já que quando eu falo que é uma poesia Camões, é uma poesia feita à maneira de Camões, né? Por exemplo, conto a Machado de Assis. Quer dizer que o conto foi escrito à maneira de Machado de Assis. Então, nesses casos, né, a maneira de também tem muitas construções. E você lembra que toda vez que estiver indicando um outro alguém, ou um país, ou alguém, ou outras situações quaisquer que lembra a maneira de ou moda de, vai estar sim com crase. E por fim, nós temos também os pronomes demonstrativos, aquele, né? Aquilo, aquela. Quando você estiver se referindo, por exemplo, aqui, ó, cheguei a este lugar, cheguei a algum lugar. Cheguei a este lugar significa o quê? Que eu preciso da presença de uma preposição aqui, certo? Cheguei a este lugar. Quando eu coloco cheguei àquele lugar e solicita-se uma crase em aquele, o que isso quer dizer? Que do mesmo jeito que aqui pede o a, aqui também pede o a. Cheguei a algum lugar. Então, é o a aqui de preposição e o a se juntando, o a de aquele, se juntando a essa preposição. Como a gente não tem na língua portuguesa a extensão, nós não temos assim, ó, aquele, né? A única maneira de fazer isso é colocando uma preposição, certo? É na mesma situação. Olha outro exemplo aqui, ó. Fui àquelas cidades. Fui a algum lugar, né? Então, se eu fui a algum lugar, eu tenho também fui a aquelas cidades. Vou juntar esse a de preposição com esse a de aquela. Da mesma maneira que não existe isso aqui, ó, né? O que eu vou indicar? Eu vou colocar o aquelas, que é o acraseado, correto? E também nós temos, né, essa expressão à vista, vendo à vista. À vista, gente, é a mesma situação aqui, ó, que lembra a maneira como eu vendo, né? Então, quando eu digo vendo à vista, eu tenho que colocar aqui a crase, dizendo que a maneira como eu vendo, e lembrando que ele também é um acento de indicação de diferença até de expressão, né? Por exemplo, quando eu falo assim, vendo à vista, você tá vendendo o quê? A sua visão, né? Vendo à vista, você tá vendendo o quê? A visão de um lugar que você está tendo, né? Vendo à vista,
tem outras possibilidades, e nesses outros sentidos ele não tem a crase, apenas neste aqui, correto? Então são esses os estudos, todo o estudo sobre crase, espero que tenham compreendido. Eu vou passar algumas atividades logo após vocês acessarem esses vídeos, e de repente vai ser onde vão surgir as dúvidas. Eu preciso só reportar aqui brevemente a uma situação aqui, ó. Deixa eu ver aqui, um dos exemplos. Ah, não, já tinha até colocado, né? É que você sempre vai olhar o termo regente, certo? O termo regente, sendo um verbo, para que tenha o acraseado, ele tem que ser verbo transitivo, nesse caso indireto, tá? Por quê? Porque o verbo transitivo indireto é o que pede crase. Aliás, desculpa, que pede uma preposição, ok? O verbo transitivo direto não pede crase. Tranquilo? É isso. Tomara que tenham compreendido e tenham gostado dessa maneira de explicar. Tchau! Quase estava esquecendo, né, que existem 3 casos de uso de crase, que é facultativa, ou seja, você pode optar por colocar ou não. Quando eu estou diante de pronomes possessivos femininos, né, por exemplo, sua, né, tua, por exemplo, minha, né, nossa, são pronomes possessivos femininos. Então, eu posso utilizar a crase ou não, ela é opcional. Como esse aqui, ó, nós nos dirigimos à sua empresa. Tanto faz estar a sua empresa do jeito que está aí, como a sua empresa craseado. Também diante de substantivos próprios femininos, né? Por exemplo, aqui, ó, ele se referiu à terra. Eu tanto posso deixar dessa forma, quanto eu posso colocar a crase. E a outro uso de crase facultativo é após a expressão até. Irei até a praia. Eu posso deixar aqui sem crase, ou eu posso colocar a crase aqui que vai estar correto. São casos facultativos, né? Mas nesses casos eu não entendo que seja um problema, porque a tendência das pessoas é realmente não utilizar, né? Então, mas é bom você saber que existem esses 3 casos em que não é obrigatório e sim facultativo, ok? Era só esse aí mesmo que eu tinha me esquecido, né? Se tiver mais algum, eu falo em sala de aula, tranquilo?